Meu sentimento está alinhado com esse movimento e sinto você aqui mandando um abraço à família vascaína. Sejam bem-vindos a mais uma rodada de notícias sobre o nosso Vascão. No vídeo de hoje trago para você, torcedor do Vasco que está espalhado por todo o Brasil, as últimas informações e novidades sobre tudo o que se passa no dia a dia do nosso time. Vamos conversar sobre a preparação, pois temos 5 ótimas notícias referentes a reforços que o comandante irá contar já na primeira partida da temporada. O treinador terá à sua disposição Coutinho, TT, Adson, Estrela e uma novidade a respeito de um dos reforços que tem se destacado bastante nos treinos. Também abordaremos a polêmica sobre a venda dos mandos de campo que está gerando bastante controvérsia dentro do clube e muitas pessoas vinculadas a essa questão têm criticado essa decisão. Quem vai aprofundar esse tema aqui no vídeo trará informações exclusivas sobre a situação das vendas dos mandos de campo. Adicionalmente, falaremos sobre o mercado da bola. Será que o clube fará alguma contratação? Existe a possibilidade de um atacante chegar para o início do Campeonato Brasileiro. Também discutiremos assuntos relacionados à SAF do clube, pois houve uma decisão na Justiça do Rio de Janeiro que pode ter um impacto significativo no futuro da nossa equipe, além de notícias diretas dos Estados Unidos. Uma informação que pode ter um efeito enorme na questão judicial envolvendo o clube e seus parceiros. Portanto, continue comigo até o fim do vídeo para não perder nenhum detalhe ou informação que estaremos compartilhando. Este vídeo é para garantir que você não perca nenhum detalhe ou informação que iremos apresentar. Também peço a sua colaboração, deixe seu joinha, seu like no vídeo. E para aqueles que ainda não se inscreveram, fica o convite para que você tenha acesso diário a notícias e informações do Vasco, sempre em primeira mão e de forma exclusiva. Vá até a parte de baixo do vídeo e clique no botão inscrito. Inscrever-se venha fazer parte da nossa família, pois aqui você sempre ficará bem informado. Lembro a todos que ainda não se inscreveram em um canal voltado para a oração bênçãos e a palavra do Senhor. Estamos tentando realizar um sorteio de 2 camisas do clube, mas não conseguimos alcançar a meta necessária de inscritos. Faltam apenas 10 pessoas para se inscreverem por lá. Vou deixar o link novamente, sendo o primeiro link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ao clicar no link e se inscrever, você estará participando. É importante ressaltar que esse canal é para quem é cristão e acredita em Jesus e em Deus. Portanto, quem puder colaborar, ficaremos muito felizes e gratos pela ajuda de todos. Como já mencionei, o link está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo de hoje. Vamos dar início ao vídeo falando sobre a preparação. Ontem foi um dia bastante positivo. Trouxe informações aqui no canal com exclusividade. Para quem assistiu ao vídeo já está por dentro, mas vou repetir pois muitos não puderam ver. A situação é a seguinte: ontem tivemos 4 jogadores liberados pelo departamento médico e prontos para voltar a atuar com a camisa do clube. TT, Estrela, Adson e Felipe Coutinho estão totalmente liberados. Coutinho e Adson participaram das atividades e foram muito elogiados. Parece que a condição física do Coutinho não está tão ruim. O Adson está se destacando pelas informações que temos. Sua condição física tem surpreendido positivamente a todos que participam dos treinos. Muitos acreditavam que as atividades têm sido intensas e muitos têm comentado sobre a forma física do atleta, que aparenta estar em excelente estado. Um jogador em evidência vem se mostrando bastante promissor de acordo com os dados obtidos. Sua condição física tem surpreendido de maneira positiva todos os que participam dos treinos. Inicialmente, havia a expectativa de que outro jogador demoraria mais tempo, quem sabe algumas semanas, para alcançar seu melhor nível. Contudo, a situação revelou-se diferente, pois esse atleta já está apto para brigar por uma posição no time titular, o que é um sinal bastante animador. Ademais, surgiram informações sobre 2 jogadores que têm treinado entre os titulares.
Um deles tem impressionado a comissão técnica, recebendo diversos elogios, enquanto o outro, gradativamente, está achando seu ritmo e demonstrando evolução física. Vale destacar que esse último ainda não havia iniciado sua temporada na liga, mas nas semanas recentes parece ter ganhado espaço e está na corrida por uma vaga na equipe principal. Ele é um atleta com habilidade técnica, boa leitura de jogo e finalização excepcional, o que representa um grande acréscimo para o meio de campo do time. Por outro lado, ainda existem alguns desafios para que um jogador em particular consiga se integrar totalmente ao grupo. E parece que seu progresso nos treinos está avançando de forma um pouco lenta, exigindo mais tempo para se consolidar na equipe. De qualquer maneira, as informações são promissoras para os fãs, especialmente com a estreia agendada para domingo, contra um adversário significativo, onde um atleta de renome já tem presença confirmada. Agora, a responsabilidade de montar a formação recai sobre o treinador, que precisará decidir qual será a equipe inicial. Caso todos estejam disponíveis e em boas condições, a formação inicial poderia incluir no gol um jogador específico nas laterais, outros 2 atletas, a dupla de zaga formada por mais 2 jogadores no meio-campo. Devemos ver um atleta e outro, com a possibilidade de um terceiro ou até mesmo um quarto. Os outros 2 meias seriam mais 2 atletas. Na linha de ataque, 2 jogadores com outros 2 como alternativas para a segunda metade do jogo. Portanto, agora é um atleta e outro, talvez um terceiro, talvez um quarto correto. Os outros 2 meias devem ser mais 2 jogadores. E na linha ofensiva, 2 atletas além de mais 2 que podem entrar na segunda etapa. Portanto, o foco agora é estudar o oponente, continuar aprimorando a condição física do nosso time e buscar a vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Seguindo em frente, vamos discutir um pouco a situação relacionada ao mercado de transferências com as saídas e chegadas. Até o momento, parece que a equipe não conseguiu liberar mais nenhum jogador. Alguns atletas não conseguiram convencer outras equipes a contratá-los e tudo indica que permanecerão no clube pelo restante da temporada, possivelmente até o meio do ano, quando novas conversas sobre negociações poderão acontecer. A grande dúvida é se haverá a contratação de um atacante, como foi mencionado por fontes. Pelo que conseguimos apurar, existem 3 nomes que estão sendo discutidos pelo clube. Não se trata de grandes estrelas, nem de jogadores em destaque em qualquer equipe da Série A. Na verdade, são atletas que se destacaram em campeonatos estaduais. Não sabemos se se referem ao paulista, mineiro, baiano ou carioca, mas há a possibilidade de se apostar em jogadores menos conhecidos, que chegariam sem custos altos e com salários considerados modestos, algo que o clube e várias outras equipes já fizeram no passado. Essa estratégia pode ser repetida nesta janela de transferências. Portanto, não é prudente esperar por um jogador do nível de um grande nome, nem por uma contratação de peso nessa janela nacional. Dando seguimento, falarei sobre 2 novidades a respeito da questão da venda dos mandos de campo. Contudo, quem tratará desse tema é um jornalista específico. Após essa discussão, voltarei para comentarmos a situação. Transferências. Dando sequência ao vídeo, falarei sobre 2 informações recentes a respeito da comercialização dos direitos de mando de campo. Um especialista vai discutir esse assunto e, após sua análise, voltarei para abordar a situação relacionada à sociedade anônima do futebol do clube, que traz 2 atualizações importantes, uma deliberação da Justiça do Rio de Janeiro e outra da Justiça Americana, ambas com reflexos para a equipe. Agora com o especialista e retornarei com o restante das informações. Neste vídeo, tratarei da movimentação do clube para a venda de 2 mandos de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Essas partidas ocorrerão contra o Palmeiras na 7ª rodada da Série A e em um clássico contra o Botafogo na 13ª rodada do torneio. Entre o final da semana passada e o começo desta, surgiram especulações de que a transação havia sido feita pela diretoria anterior, mas foi esclarecido que, na verdade, foi uma determinação da diretoria atual. Voltando à gestão passada, realmente ocorreram vendas de mandos de campo que seriam realizados em um estádio em Brasília. Além do jogo contra o Palmeiras no segundo turno do Campeonato Brasileiro, houve um momento marcante em que um atleta fez uma jogada individual
impressionante, driblando 2 goleiros e aplicando uma caneta em um oponente, o clássico contra um. Rival do segundo turno do Campeonato Brasileiro, estava programado para ocorrer nesse estádio, mas o clube conseguiu adiar e trazer o mando de volta para sua cidade. Esse clássico, na verdade, teve lugar em um estádio conhecido na região. O clube queria valorizar o apoio da sua torcida local, que se manifestou fortemente à época, pois a decisão de realizar o clássico naquele local não foi bem recebida. Os torcedores estavam conscientes da necessidade de um suporte incondicional que não se limitasse apenas aos fãs de fora da cidade. A força da torcida local teve um papel decisivo, especialmente quando a ideia de levar o clássico para aquele estádio se tornou pública. A torcida compreendia que o clube precisava de apoio total. Embora os torcedores de fora sejam importantes, a diretoria percebeu que era fundamental retornar à sua cidade e essa escolha realmente teve um efeito positivo. O clube conseguiu vencer aquele clássico, mas adiou a realização do jogo contra o rival para a fase inicial da última edição do Campeonato Carioca que ocorreu neste ano. No entanto, o desempenho do clube não foi tão satisfatório nessa ocasião, pois apesar de ter aberto o placar na fase de grupos, acabou sofrendo uma virada e perdendo a partida na qual um jogador se destacou bastante. A diretoria atual informou que recebeu propostas vantajosas de um grupo responsável pela gestão do estádio. Assim, aceitaram comercializar o mando de campo para cada jogo por R$ 2 milhões. Portanto, os confrontos com Palmeiras e Botafogo, referentes ao primeiro turno do Campeonato Brasileiro, garantiram pelo menos R$ 4 milhões, além da possibilidade de um lucro maior no jogo contra o Palmeiras, que pode render um bônus de 500 mil a R$ 1 milhão, caso o público alcance 50 mil pessoas, o que é bastante viável, já que as torcidas têm uma relação amistosa. Dessa forma, a meta é bastante atingível para ambos os lados. Contudo, isso nos leva ao eterno dilema sobre os benefícios financeiros e esportivos. É evidente que, infelizmente, o estádio se tornou obsoleto para a torcida, tanto em termos de capacidade quanto nas questões financeiras. É complicado para o clube mesmo, com preços mais justos, obter uma renda significativa estimada em R$ 1 milhão, a não ser que os preços sejam elevados, como ocorreu anteriormente em uma competição nacional quando enfrentaram um adversário. É complicado imaginar que o Vasco, que supostamente tem preços mais baixos, consiga alcançar um lucro expressivo que poderia girar em torno de R$ 1 milhão, a menos que ele aumente os valores, assim como aconteceu na Copa do Brasil de 2023, se minha memória não estiver errada, na partida contra o ABC, que resultou na eliminação do time, criando uma situação embaraçosa. Naquela ocasião, os preços estavam extremamente elevados, sendo considerados excessivos, e a torcida se manifestou de forma intensa. Entretanto, o público presente foi insatisfatório. Por outro lado, o Vasco obteve um lucro acima do esperado próximo, de R$ 1 milhão. Contudo, é essencial ponderar sobre essa vantagem financeira em relação ao desempenho esportivo. Em termos gerais, a partida contra o Botafogo ocorrerá na 13ª rodada, enquanto o duelo com o Palmeiras será na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esses serão os 7 primeiros jogos do time como mandante na competição. Teoricamente, a equipe poderia se beneficiar da força de São Januário, que tem sido bastante aproveitada nas últimas 2 temporadas. No entanto, ao comercializar esses 2 mandos de campo, o clube conseguiria, na prática, utilizar apenas 5 dos 7 jogos possíveis em casa. Além disso, conforme informações da diretoria, há um interesse em aprimorar a relação com os torcedores fora do Rio de Janeiro, o que é bastante significativo já que a torcida é nacional. Entretanto, surgem questionamentos que precisam ser abordados. Outro aspecto é a falta de comunicação da atual gestão, que continua em silêncio. Isso dificulta a compreensão do que está correto e do que está errado, como foi observado neste caso. Inicialmente foi dito que a ação era da administração anterior, mas logo no início da semana houve uma correção afirmando que a decisão veio da atual diretoria. No entanto, parece que não custa nada que as principais lideranças dessa gestão se expressem publicamente. A correção que aconteceu no início da semana indicou que a ação foi da diretoria atual.
Contudo, acredito que não seria demais que os principais administradores se manifestassem de forma pública. A comunicação é vital em qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, pessoal, entre amigos ou profissional. Portanto, na minha perspectiva, seria adequado que essa diretoria se pronunciasse explicando que precisa de recursos e que recebeu propostas atraentes para a venda dos mandos de campo, mostrando que estão abertos a aceitar. Se apresentassem as ofertas e os valores envolvidos, a torcida poderia compreender melhor a situação e se sentir mais conectada com um contato mais transparente. Não estou afirmando que há má intenção em relação ao Vasco, mas a falta de comunicação tem sido um ponto bastante criticado pela atual gestão que sucedeu à anterior. É frequentemente ressaltada a importância das garantias oferecidas na administração passada, pois isso foi fundamental para decisões tomadas visando retomar o controle. Assim, parece que a gestão atual está cometendo um erro semelhante ao que ocorreu anteriormente. É notório que o Vasco precisa melhorar sua comunicação e interagir melhor com sua torcida, que sem dúvida reconhece a relevância de São Januário, reabrindo o debate entre os benefícios financeiros e esportivos. Por isso gostaria de saber opiniões sobre esse assunto. A venda dos mandos de campo é vista como uma ação válida. Apesar de ser uma proposta atrativa na minha visão, o aspecto esportivo deve ter prioridade em relação ao financeiro. Estou curioso para conhecer o que pensam a respeito. Esse assunto é realmente bastante significativo. Muitos veem a venda do mando de campo como uma alternativa válida. Embora tenha sido uma proposta atraente na minha visão, o aspecto esportivo deve ter prioridade sobre o financeiro. Gostaria de saber a opinião de vocês então? Sentam-se à vontade para deixar seus comentários. Vocês acham que essa foi a decisão mais acertada? Ou prefeririam que a venda do mando fosse direcionada a outro local, possivelmente a outro estado? Fiquem à vontade para expressar suas opiniões nas redes sociais. Se você está assistindo a este vídeo e ainda não nos segue em outras plataformas, recomendo que dê uma olhada na descrição, onde encontrarão o link para as nossas outras páginas. E se vocês já estão em uma dessas plataformas e ainda não nos seguem na outra, o mesmo se aplica, é só procurar na descrição do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like e se inscrever, por favor. Curtam este vídeo e ativem as notificações para estarem sempre atualizados quando postarmos novidades. Buscamos oferecer conteúdo de qualidade, sempre com cuidado, para manter todos informados sobre as notícias, especialmente do cotidiano, mesclando opinião e informações em primeira mão, sempre que possível. Voltando ao que foi discutido, essa questão é controversa e abrange vários aspectos financeiros, além de importantes depoimentos do ano anterior. O tema da venda dos mandos de campo, tanto da partida contra um rival, quanto da disputa com outro adversário, está na agenda. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a recuperação judicial solicitada pelo clube foi aprovada, mas sob a gestão de apenas um administrador, em contraste com o pedido do clube por mais de um responsável. Agora, acerca do assunto final, do vídeo que é de grande importância. Ontem, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu que a recuperação judicial solicitada pelo clube foi aprovada, porém, com a imposição de apenas um administrador. O clube havia pedido que mais de uma pessoa fosse designada para esse processo de recuperação, mas a Justiça não acolheu essa solicitação. Assim, o clube precisará decidir quem será o responsável por gerenciar todas as questões relativas à sua recuperação judicial. É provável que o vice-presidente jurídico do clube faça um pronunciamento ainda hoje sobre essa decisão da Justiça. Embora possa parecer trivial, essa deliberação é crucial para o futuro do clube. Além disso, recebemos informações preocupantes de outro país envolvendo uma empresa que assumiu a responsabilidade por outra após seu colapso financeiro. A nova controladora também enfrenta dificuldades e é monitorada por promotores da Justiça americana devido ao risco de insolvência. A situação lá está bastante complicada e pode, sem dúvida, impactar o clube. Isso pode ser usado pelos advogados do clube durante a discussão judicial no Rio de Janeiro. Portanto, a empresa enfrenta desafios sérios.
Isso me leva a crer que o ideal neste momento seria que o clube buscasse um entendimento com as partes envolvidas para que a revenda pudesse ser realizada de forma mais rápida e clara, atraindo investidores interessados no nosso futebol. Continuaremos a investigar e buscar informações. Uma conhecida que é advogada em Nova York está acompanhando tudo isso e dialogando com várias pessoas. Assim que tivermos mais novidades sobre essa situação, traremos para vocês nos próximos vídeos. A investigação segue em andamento. Não é verdade. A irmã do narrador que exerce a profissão de advogada nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, está analisando todos os detalhes e conversando com várias pessoas. Assim que novas informações surgirem sobre essa questão, serão divulgadas nos vídeos futuros. É fundamental reconhecer o esforço por trás deste trabalho. E em breve, mais conteúdo será disponibilizado. Um caloroso abraço de torcedor para torcedor, pois aqui é Vasco. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama tem se mostrado cada vez mais interessado em reforçar seu elenco para a temporada. E o nome de Neiser Villarreal tem sido falado com intensidade nos bastidores do clube. Com apenas 19 anos, o talentoso meio-campista colombiano, que defende o Millonarios e a seleção sub-20 da Colômbia, tem se destacado de forma impressionante em sua carreira precoce e agora está na mira de gigantes do futebol brasileiro. Mas o que teria despertado tanto interesse pelo jovem colombiano? O seu desempenho em campo é a chave Villarreal, natural de Tumaco, foi revelado nas categorias de base do Millonarios, clube pelo qual fez sua estreia profissional em setembro de 2023. Desde então, seu talento não passou despercebido e sua habilidade técnica, visão de jogo e capacidade de liderança em campo rapidamente chamaram a atenção de observadores internacionais. No entanto, foi sua performance brilhante na seleção sub-20 da Colômbia que colocou seu nome definitivamente no radar de clubes como o Vasco da Gama. No Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2025, Villarreal se destacou com um gol histórico contra o Brasil, que garantiu a vitória de sua equipe por 1-0, consolidando sua reputação como um dos jogadores mais promissores da sua geração. Esse gol não foi apenas uma vitória para a Colômbia, mas também um sinal claro de que o jovem colombiano tem a mentalidade vencedora e a garra necessária para brilhar em competições de alto nível. O desempenho no torneio só aumentou o fascínio pelo seu futebol e, consequentemente, o interesse do Vasco. Com o clube carioca em busca de novas alternativas para fortalecer o meio de campo, Villarreal surge como uma das opções mais atraentes. As negociações ainda estão em estágio inicial, mas o Vasco está determinado a garantir a contratação dessa joia colombiana. A expectativa é que, caso o acordo se concretize, o time de São Januário ganhe um reforço de peso para a temporada. Trazendo ainda mais esperança e empolgação para os seus torcedores, o futuro de Neiser Villarreal pode, sem dúvida, ser escrito nas cores do Vasco. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!